boa noite a todos. Iniciamos mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando o subtítulo Relações de Simpatia e Antipatia entre os Espíritos, Metades Eternas. Muito bem. Semana passada nós começamos esse subtítulo e chegamos a ver até a questão 292. Vamos dar seguimento, então. Na questão 293, Kardec vai perguntar: conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Nós já viemos antecipando, alguns entendimentos, principalmente acerca de que o espírito pouco se modifica simplesmente pela passagem morte. Vale dizer que não só por conta do fenômeno da morte física se efetuam modificações substanciais no espírito, na alma. É claro que as modificações virão porque nós prosseguimos estudando, trabalhando, vivendo em continuidade no plano dos espíritos. Mas tão somente pelo fenômeno da morte, nós não nos modificamos tanto assim. Mas Kardec quer saber, então, nessa questão, se é possível que espíritos guardem ressentimento uns dos outros após a morte física. Vamos para a resposta e depois a gente comenta um pouquinho. Eles respondem que não. Compreenderão que era estúpido. Eu acho que eu errei aqui, gente. Eu estou olhando aqui as minhas anotações. Na verdade, nós paramos na questão 298. Nós chegamos a ver essa questão 292 e as seguintes na quinta-feira passada. Vocês vão me perdoar o engano. A última questão que nós vimos na quinta-feira passada foi a 298. Eu me recordei agora e aí verifiquei as minhas anotações aqui e constatei, porque nós já havíamos falado sobre ódio, sobre ressentimento, sobre simpatia, que o espírito leva isso para a espiritualidade. Mas então vamos dar prosseguimento. Na questão 299, dando seguimento, porque a 298 nós chegamos a ver, na 299 Kardec vai perguntar: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Acho que todo mundo aqui deve lembrar daquela famosa música do Fábio, esqueci o nome dele, mas que fala de metades da laranja, Eu detestava essa música, mas enfim, é inevitável que venha a letra dessa música novamente. Então, Kardec quer saber se é verídica essa história de que os espíritos são criados e possuem uma metade, que vão reencontrar no final da trajetória evolutiva. E eles respondem que a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos, ou seja, a criação de Deus estaria falha nesse ponto. Nós precisamos sempre nos ater no bom senso, na lógica. Vocês vejam só que o Livro dos Espíritos, aliás, nenhuma literatura dentro do Espiritismo proclama-se detentora da verdade absoluta e final. Então é preciso que, ao estudar a literatura espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os demais livros de Allan Kardec, de André Luiz, através da psicografia do Chico, é preciso que nós exercitemos o tempo inteiro o nosso pensar. Ao contrário das religiões tradicionais, em que basicamente a fé e a crença é colocada para você sem que você possa modificar ou questionar absolutamente nada, o Espiritismo exige de nós essa participação.
essa participação lógica, com bom senso e racional. Então, quando nós analisamos tanto a pergunta quanto a resposta, nós precisamos pensar que se Deus é perfeito em todos os seus aspectos, em todas as suas características, ele é a causa primária, a inteligência suprema, aquilo que vem dele, aquilo que é sua obra, não poderia ser aquém. Ou seja, Deus, em sendo perfeito, também a sua criação é perfeita dentro dos desígnios que ele determina. Então, nós temos, por exemplo, o princípio inteligente sendo criado no início dos tempos, desde sempre, e em continuidade, porque Deus continua criando, Deus continua trabalhando. Nós vemos esse princípio inteligente ser criado simples e ignorante, mas já com todas as potencialidades a serem trabalhadas, adquiridas, desenvolvidas através do tempo. O que vale dizer que nenhum de nós é criado faltando algo. O que vale dizer que nenhum de nós, lá no princípio inteligente, nesse momento inicial que nós ainda conhecemos tão pouco, uma vez que a própria espiritualidade superior nos fala que faltam palavras para expressar como isso se dá, quando isso se dá, onde isso se dá. E que mesmo os espíritos superiores responsáveis pela codificação não sabem tudo, então eles afirmam isso. Nós precisamos compreender que esta designação de desenvolvimento pleno reflete perfeição na obra da criação. Então, Deus não poderia fazer nada incompleto. Vejam só, o princípio inteligente, apesar de simples e ignorante, ele traz em si toda a potencialidade máxima para o seu desenvolvimento. Ele não depende de outro. Ele não está pela metade. E é isso que exatamente os espíritos estão dizendo, que essa expressão, muitas vezes utilizada de metades eternas, não tem a sua razão de ser. Nós não estamos compreendendo bem ela. Então, eles querem aqui esclarecer, através de Kardec, das suas perguntas e respostas, que a exatidão não é bem a de incompletude. Vamos continuar. Na questão 300, Kardec pergunta: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Vamos ler a resposta para a gente comentar. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender o significado da palavra simpatia para os espíritos. Não é tão somente essa coisa bem simplista e cotidiana nossa, né? De sorrirmos para alguém que nos é simpático, que nos é agradável ao olhar, tem uma fala agradável, ou que pensa como nós, fala como nós, enfim. Simpatia para os espíritos, na forma como ela é trabalhada no Livro dos Espíritos, é algo mais. Está mais profundamente relacionada à sintonia existente entre os espíritos. Sintonia esta que abrange não só a aparência, não só a... Como é que eu falo? Quero falar mais, eu quero traçar para vocês essa amplitude da sintonia. É uma sintonia vibratória, energética, espiritual. É uma energia simpática, vibratória, que nós vamos encontrar, segundo o que eles afirmam, de forma bastante nítida e uniforme nos espíritos perfeitos. Por quê? Porque, a princípio, eles já estão unificados ao pensamento de Deus,
e tem muito já fixado em si, na sua forma de ser, nas suas escolhas, a ética, o amor, a bondade, a justiça, o respeito. Então, vejam só, entre os espíritos perfeitos, não há arestas mais a serem polidas. Vale dizer que os espíritos perfeitos já estão muito distantes daquela velha historieta dos porcos-espinhos. Eles não precisam mais se machucar, nem para se conhecerem, nem para aprenderem. Eles já caminharam, essa fase já foi ultrapassada. Então, entre os espíritos perfeitos, esta sintonia muito ampla, essa sintonia, essa simpatia da qual os espíritos estão falando. Mas eles mesmos sabem que entre os espíritos imperfeitos, rótulo no qual nós ainda nos inserimos, eu que estou aqui sentado, vocês que estão do outro lado, escutando os nossos estudos, nós estamos muito mais próximos ainda da imperfeição do que da perfeição relativa que os espíritos já purificados já atingiram. Então, nós ainda temos muitas arestas. Então, por isso que entre nós, nem sempre a simpatia, essa sintonia é algo fácil de se encontrar. Nós somos efetivamente felizes e satisfeitos quando encontramos. Quando nos sentimos sintonizados com familiares queridos, com amigos com os quais partilhamos a nossa jornada terrena e espiritual, mas nem sempre, apesar da amizade, dos laços familiares, nem sempre essa sintonia é profunda e completa, como a que os espíritos já aperfeiçoados possuem. Então, dito isso, eu quero só que vocês meditem sobre esse termo simpatia dentro dessa concepção maior que os espíritos estão apresentando. Tá? Para que nós saiamos um pouco dessa palavra simples, simpatia, tão somente no plano material, que é o que hoje estagiamos. Nós precisamos buscar olhos para ver essa simpatia num movimento maior vibratório, de sintonia entre os espíritos. Muito bem. Agora, na resposta, então eles vêm dizer que o espírito imperfeito, quando ele evolui, ele já não mais simpatiza com os espíritos com os quais ele estava habituado a experienciar. E é aí que eu quero entrar também. Veja só. Nós poderíamos pensar numa interpretação restrita, mais ou menos o seguinte: enquanto eu estou aqui, na ardência da terra, eu simpatizo com os meus amigos, com os meus familiares, com as pessoas com as quais eu convivo, em pequenas comunidades, em grandes comunidades, enfim. Mas na medida em que eu evoluo como espírito, essas pessoas já não me interessam mais. Seria isso uma interpretação literal e simplista do que os espíritos estão dizendo. Mas vocês acham realmente que um espírito evoluído, ele se esquece dos espíritos que ficaram para trás? Espíritos que muitas vezes ele amou nas suas experiências pregressas. Vocês acham realmente que em evoluindo ele passa a não se importar mais com estes espíritos? Eu discordo dessa interpretação. Um dos grandes motivos que sempre me fizeram questionar acerca dos entendimentos que as religiões tradicionais apresentam sobre a unicidade da vida física, né, e a destinação eterna após a morte, é justamente questionar-se. Uma mãe que parte do mundo físico,
que muito amou os seus filhos, mas ela é um espírito já bem mais evoluído. Seus filhos dificilmente a alcançarão no plano espiritual. Esta mãe, esse espírito evoluído ao partir da vida física, ela esquece os seus filhos que ficaram para trás? Mas que espírito evoluído, bondoso, amoroso e compassivo é esse? Que se esquece. Então, para mim, a conotação simpatia é outra. Por isso que nós estamos falando sobre simpatia, segundo a visão dos espíritos responsáveis pela codificação. Então, dentro desse entendimento que nós estamos buscando, da interpretação destas questões, das respostas, especialmente, que eles nos trazem, para mim, essa simpatia é no sentido vibratório e não de sentimentos. Porque eu posso evoluir e não compartilhar de novo, ou não continuar partilhando com aqueles que eu amo do mesmo padrão vibratório. E com isso, eu posso não compartilhar mais dos mesmos desejos materiais, das mesmas falhas, das mesmas imperfeições, dos mesmos enganos, mas apesar de não partilhar com eles o padrão vibratório, não partilhar com eles o mesmo desejo, eu continuo amando, desde que o meu amor é sempre, vamos dizer assim, aglutinador. Nós não precisamos deixar de amar alguém para amar outro. Como espíritos que evoluem, nós não precisamos, ao chegar em um plano espiritual superior, esquecer dos que ficaram para trás. Pelo contrário, de tudo que os espíritos falam, orientam, ensinam, de todos os relatos, do trabalho incessante que eles têm, eles demonstram ao contrário, que quanto maior a evolução do espírito, maior cota de auxílio ele presta aos que ficaram para trás. E sem esquecer que o espírito superior trabalha amando, serve, amando. Então, nesse sentido aqui, quando os espíritos dizem, né, que o espírito, quando se eleva, já não simpatiza mais, em absoluto não quer dizer que ele não ame mais, que ele não se importe mais. Quer dizer só que ele já não divide o mesmo padrão vibratório. Mas ele muitas vezes continua amando e passa milênios trabalhando até que todos aqueles que ele ama possam alcançá-lo, para que possam viver numa grande família espiritual, num plano melhor. Na questão 301, Kardec pergunta: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Olha, mais uma vez Kardec levantando a questão das metades eternas, né? Será que nós somos mesmo? Será que nós estamos buscando na nossa evolução a completude no outro? Mais uma vez Kardec quer abordar, talvez para que não parem dúvidas sobre essa questão. E eles respondem: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Olha, aqui eles já explicam melhor a simpatia. Então, pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, aqui, mais uma vez, os espíritos são certeiros em dizer que não existe metade. Nenhum de nós foi criado pela metade. Nenhum de nós, depois de milênios na jornada evolutiva, vai se encontrar atingindo a perfeição relativa pela metade, dependendo de outra metade. Não. Nós somos completos. Nós somos uma individualidade completa.
E aqui, então, eles melhor esclarecem a questão da simpatia, que é esse assunto que eu estou trazendo para vocês. Quer dizer, não é só de simpatia, que bonitinho. É uma concordância vibratória, é uma sintonia espiritual e que abrange também pendores e instintos. Na questão 302, Kardec pergunta: a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos sentimentos e pensamentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Olha só, Kardec quer saber o seguinte: na identidade que é preciso haver entre os espíritos para que se possa falar em simpatia perfeita, nós vamos levar em consideração tão somente o aspecto moral dos espíritos ou também o aspecto intelectual? É exatamente isso que Kardec está perguntando. Ele fala de pensamentos e sentimentos, que está mais ligado à moral, à evolução moral do espírito. Mas ele fala, então, com os conhecimentos adquiridos, que nós podemos entender como um aspecto intelectual. Então, nós sabemos que a evolução se dá nesses dois aspectos, intelectual e moral. Para que haja sintonia perfeita, tem que haver combinação exata de ambos os critérios, ambas as características dos espíritos. Respondem eles: na igualdade dos graus de elevação. O que vocês entendem como isso? Eu acabei de falar que a evolução abrange a expansão do espírito no intelecto e na moralidade. É claro que se nós fôssemos tratar de espíritos perfeitos, dentro daquela perfeição relativa, porque sempre inferior à do Pai, à da inteligência suprema, então dentro destes espíritos puros fica fácil o raciocínio, porque uma vez que eles já atingiram a pureza, que é dada aos espíritos atingirem, é óbvio que eles já evoluíram tudo no aspecto intelectual e tudo no aspecto moral. Mas nós precisamos pensar na pirâmide para baixo. É preciso que nós entendamos que quando se fala em graus evolutivos, a gente muitas vezes se lembra daqueles graus de evolução apresentados por Kardec no Livro dos Espíritos, que nós estudamos juntos. Mas lembrando sempre que aquela divisão que Kardec e os espíritos apresentaram, eles fizeram questão de frisar que é mais pelo cunho didático, quer dizer, para que nós possamos compreender as conquistas que o espírito vai realizando. Então, dentro disto, dentro dessa ponderação, nós precisamos nos recordar que nem sempre nós evoluímos na mesma medida em ambos os critérios. O que vale dizer que, às vezes, em determinada experiência reencarnatória, eu evoluo mais no campo intelectual, em outra experiência, e mais no campo moral. Às vezes, nos planos espirituais, nos quais nós continuamos evoluindo, aprendendo, trabalhando, servindo, nos preparando para novos retornos da vida física, isso também se dá. Em determinados períodos da nossa trajetória espiritual, nos dedicamos mais ao avanço intelectual, em determinados períodos, mais ao avanço moral, mas isso é muito, digamos assim, aparente a divisão, principalmente nos reinos inferiores. Quanto mais evoluído o espírito vai se dando, vamos dizer assim, do risco médio para mais, quer dizer, o espírito mediano para as categorias superiores, mais ele tem noção da necessidade do avanço moral. Então, mesmo que ele se dedique ao avanço intelectual, ele busca esse avanço moral, porque ele já compreende a necessidade desse avanço. Por mais inteligentes que sejam os espíritos, quando eles chegam em determinado grau evolutivo, eles se dão conta, não precisa ninguém ficar repetindo, mas eles se dão conta da necessidade imprescindível
da ética, do amor, do respeito, da tolerância, de relações pacíficas e amistosas. Aquele espírito que é muito inteligente, ainda não acordou para estes quesitos, não dá importância ainda a este campo moral do ser, a característica dele é ainda de espírito imperfeito. Você não vai ter um espírito melhor evolutivamente falando, que só tenha progredido no campo intelectual. Não. Mas nós vamos encontrar nas zonas espirituais inferiores espíritos inteligentíssimos, que há milênios lutam contra Jesus. Assim como nós os vamos encontrar, muitas vezes disfarçados ou aparentes no plano físico. Espíritos detentores de qualidades intelectuais invejáveis. Donos dotados de profundos conhecimentos no campo da ciência, no campo da filosofia, em variados aspectos. Mas muitos fazendo mau uso dessa inteligência. Todos eles são espíritos imperfeitos. O espírito que já atinge determinado grau de moralidade e com isso também atinge determinado grau de intelectualidade, ele já conhece, tem absoluta certeza que precisa caminhar nos dois aspectos. Então aqui eles estão dizendo exatamente disso. Que a identidade dos espíritos, ela vai se dar no campo da elevação, consequentemente abrangendo estes dois aspectos característicos de todos nós. O aspecto intelectual e o aspecto moral. Mas vamos continuar. Na questão 303, Kardec pergunta: podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? Vamos supor, né? Vamos dar aqui um exemplo assim bem coloquial, né? Hoje eu tenho no trabalho uma pessoa que eu não passo na pinguela com ela. Ela me é profundamente antipática, eu nem sei porquê. Será que um dia isso vai mudar? É o que Kardec está perguntando. E eles respondem: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Ou seja, não existe antipatia entre espíritos eterna. Esqueçam isso. Porque não existe imperfeição eterna. Nós, hoje, somos os espíritos imperfeitos de ontem. Nós, hoje encarnados, somos muitas vezes os obsessores de ontem. Os espíritos que erraram muito, que mataram, que destruíram, que desequilibraram, que desarmonizaram relações, comunidades, instituições, somos nós hoje. E amanhã nós seremos seres angelicais. Então, se nós somos isso, também os nossos irmãos que se encontram em zonas espirituais inferiores, ou em estágios ainda cruéis, reencarnados na própria Terra, também melhorarão. E em melhorando-se, com eles naturalmente nós simpatizaremos, dentro daquela concepção mais ampla, mais profunda de simpatia que nós conversamos hoje. Na linha A, Kardec ainda pergunta: podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for
preguiçoso. É claro que nós estamos falando aqui de espíritos medianos para inferiores. Porque o espírito superior, em se tratando de outro espírito superior, qual seria o motivo de se tornar antipatia a simpatia que já existe, uma vez que simpatia é esta sintonia de elevação. Então, vejam bem, isso só pode flutuar entre espíritos medianos para inferiores. Porque ainda não temos ainda o condão de nos bem relacionarmos. Porque ainda não temos muito fixados dentro de nós as características éticas, bondosas, amorosas, justas e respeitosas. E uma vez que isso ainda não está fixado de forma concreta em nós, vale dizer que muitas vezes nós nos sujeitamos a ora sermos justos, ora injustos. Ora termos paciência e ora não termos. Ora sermos tolerantes e respeitosos e ora intolerantes e desrespeitosos. Então, com isso, com essa flutuação no nosso modo de ser e de estar, nós acarretamos para nós simpatias, mas também antipatias. E aqui a gente vai encerrando, então, o nosso estudo dessa noite. Amanhã a gente volta, já entrando no novo subtítulo desse capítulo 6, que é a recordação da existência corpórea. Eu agradeço a presença do Valdeci, Mauri, Anderson, do Carlos, tio Carlos, tudo bom? Da Juliana, da Denise, da Lilian, da Cristina, da Lourdes, que bom ter você aqui conosco, Lourdes. Um grande abraço para vocês, até amanhã, às 7 horas, para mais um estudo rápido nosso. Uma boa noite.